Colombia! México! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, audiência geral com o Papa Leão XIV. Com vocês nessa quarta-feira, 17 de junho de 2026. Camila Moraes. Jackson Erpin, na coordenação dos trabalhos. Temos Padre Johan Pacheco, na parte técnica, Luca Rossi. Em nome do Dicastério para a Comunicação, saudamos as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular Rádio Amparo Lisboa de Porto, WTN Rádio e TV, Sistema Canção Nova de Comunicação, Web TV Tropicana, Rede Imaculada, Rádio Fé
e Luge, Campinas. Web Rádio PES de São José dos Campos, em São Paulo. Rádio Exclusiva FM em Pompéu, Minas Gerais. Rádio Amar e Servir, da Companhia de Jesus. Rádio Rita, em Goiás. Rádio Caiare, de Porto Velho e Ariquemes. Rádio Jubilar São Tomé e Príncipe. Rádio Sem Fronteiras de Utu, em Pemba. Moçambique, também de Moçambique. Rádio Encontro em Nampula. E Rádio e TV Nazaré, no Brasil. Bom dia a você que nos acompanha pelo Facebook, você que está conosco pelo nosso canal YouTube, também pelo nosso site do Vatican News, essa que é a audiência de número 20 desse ano de 2026 e a de número 56 do pontificado do Papa Leão XIV. Camila, nessa quarta-feira os participantes são cerca de 20 mil, que foram os pedidos encaminhados à Prefeitura da Casa Pontifícia, em particular de Portugal nós temos um grupo de sacerdotes de Portugal e do Brasil tem um grupo de peregrinos de Goiânia e também o grupo da família Marista do Centro-Sul do Brasil. Exatamente, vimos as bandeiras do Brasil e naturalmente de tantos outros países espalhadas pela Praça São Pedro, enquanto o Papa Leão XIV faz o seu giro com o Papa Móvel, sempre com muita tranquilidade, tentando atender a todos, que não é fácil, né? Mas sempre privilegiando então o encontro, um abraço, a bênção às crianças. Lembrando que na semana passada não tivemos a audiência geral com o Papa Leão XIV, porque o Papa estava em sua viagem à Espanha, uma viagem intensa, onde passou por Madrid, Barcelona, também pelas Ilhas Canárias. Então hoje, retomando a audiência geral, já que na última semana não tivemos, e os peregrinos ansiosos para esse encontro semanal, então, com o Santo Padre. Exatamente, e justamente em se tratando de viagem apostólica, como é de costume, na audiência geral, após a viagem apostólica do Santo Padre, o tema é justamente, então, tudo o que aconteceu, o Santo Padre repassa, então, os principais momentos dessa viagem, pode-se dizer, histórica, à Espanha, realizada entre 6 e 12 de junho, que passou por Madrid, Barcelona e Ilhas Canárias. Esse, então, é o tema da catequese do Santo Padre hoje. Recordando, temos a temperatura neste momento por volta dos 27 graus, poderá chegar aos 34 nesta quarta-feira. A tendência é do calor aumentar, as previsões aqui no domingo, poderemos ter 37 graus na segunda-feira, 38 graus. Você que estava sofrendo com o calor um pouco os 30 graus aqui, Camila, vai esquentar mais. Vai esquentar. A tendência é essa, né? Que a temperatura aumente com o passar dos dias. É realmente os meses de julho e agosto, as temperaturas são realmente muito altas. E agora, Santo Padre chegando, então, com o Papa Móvel no adro da Basílica. O Papa, então, que vai retomar aí a sua viagem para a Espanha. Nós sabemos aí que o Papa falou com o episcopado espanhol, falou também com os migrantes, com os jovens, e o quanto ele disse estar feliz com o ânimo da fé do povo espanhol. Então hoje a gente espera também nessa audiência geral que o Papa possa falar das suas impressões dessa viagem, da sua quarta viagem apostólica e a primeira então à Espanha. Exatamente, vamos repassar os principais momentos e agora então, com a sua bênção e o sinal da cruz, Santo Padre dá início então à audiência geral desta quarta-feira. Saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Agora a leitura nas diversas línguas, a começar pelo italiano, hoje do Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículos 35 e 38. Voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Parola di Dio. Depois do italiano, segue agora
a leitura em francês. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Jésus dit à ses disciples, « Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson ? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Parole du Seigneur. Sempre recordando que há uma alternância entre leitores da Secretaria de Estado e do Dicastério para a Comunicação. Agora, a leitura em inglês. A reading from the Gospel of John. Jesus said to his disciples, "Do you not say 4 months more, then comes the harvest? But I tell you, look around you, and see how the fields are ripe for harvesting. I sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored, and you have entered into their labor." The Gospel of the Lord. Segue agora a leitura em alemão. Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Sagt ihr nicht, noch 4 Monate dauert es bis zur Ernte? Siehe, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht, und euch ist ihre Mühe zugute gekommen. Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, a leitura em espanhol. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Palabra del Señor. Depois do espanhol, na sequência das línguas oficiais da audiência geral, agora a leitura em chinês. 攻读圣若望福音，耶稣向他的门徒们说：“你们不是说还有4个月才到收获期吗？看，我给你们说，举起你们的眼，细看田地，庄稼已经发白，可以收割了。我派遣你们在你们没有劳过力的地方去收割。别人劳了力，而你们去收获他们劳苦的成果。”以上是基督的福音。 Segue agora a leitura em português, hoje com Silvonei José. Leitura do Evangelho de São João. Disse Jesus aos seus discípulos: Não dizeis vós, mais 4 meses e vem a ceifa? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos que estão dourados para a ceifa, porque eu enviei-vos a ceifar o que não trabalhastes. Outros se cansaram a trabalhar, e vós ficastes com o proveito da sua fadiga. Palavra da salvação. Depois do português, segue a leitura em árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال يسوع لتلاميذه: أما تقولون أنتم هي 4 أشهر ويأتي وقت الحصاد؟ وإني أقول لكم ارفعوا عيونكم وانظروا إلى الحقول فقد ابيضت للحصاد. إني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، فغيركم تعبوا وأنتم دخلتم ما تعبوا فيه. كلام الرب.
E agora, por fim, antes da catequese do Santo Padre, a leitura em polonês. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: czyż nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Ja was wesłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Oto słowo Pańskie. Agora então a catequese do Papa Leão XIV. Recordamos hoje o tema, sua viagem apostólica à Espanha. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico. Hoje gostaria de propor algumas reflexões sobre a viagem apostólica que fiz na semana passada à Espanha. Visitando Madrid, Barcelona, l'Abbazia de Montserrat e le isole Visitando Madrid, Barcelona, Abadia de Montserrat e as Ilhas Canárias. Após uma longa viagem por 4 países africanos, dessa vez encontrei-me imerso num país europeu com uma antiga e riquíssima tradição católica. E ficou claro que na Espanha de hoje, que passou por notáveis mudanças sociais e culturais, o Papa foi acolhido em todo lado com entusiasmo e abertura à escuta. Por isso, dou graças a Deus e a todo o povo espanhol, ao rei, às autoridades civis, aos bispos e às comunidades eclesiais. O povo de Deus consolou-me grandemente com a alegre manifestação de sua fé e do seu afeto. Por minha vez, fortaleci os fiéis e, como bispo de Roma, os incentivei a superar toda forma de divisão e de contraposição, cultivando sempre a comunhão, o diálogo e a unidade na diversidade. Esse é o serviço próprio do sucessor de Pedro, um serviço que nas viagens apostólicas encontra uma expressão específica, sempre adaptadas às situações eclesiais e sociais dos países visitados. No caso da Espanha, fiquei encantado ao constatar o quanto as pessoas de todas as idades e origens aguardavam a visita do Papa. Por toda parte encontrei multidões, acolher-me com grande calor. Isso não era algo óbvio e merece uma reflexão. Naturalmente, essa participação exprime, antes de mais nada, como eu dizia, a fé do povo espanhol. Ao mesmo tempo, considero que demonstra a necessidade generalizada de estarmos unidos num fundamento verdadeiro e profundo, não ideológico nem de interesse parcial. Esse fundamento que só Cristo, em última instância, pode assegurar. E que o Evangelho, por meio das necessárias inculturações, pode transmitir a vida dos povos. Ele pode fazê-lo porque a sua mensagem responde plenamente a essas duas necessidades: a busca da verdade e a sede de justiça. Em Madrid e em Barcelona, nos reunimos nas grandes catedrais, bem como nos estádios ultramodernos. Rezamos o Santo Rosário na Abadia de Montserrat, celebramos na Sagrada Família, símbolo majestoso, sinfonias de pedra e luz, que fala a todos do mistério cristão. Esse encontro entre o antigo e o moderno, entre a tradição católica e a cultura contemporânea,
me fez perceber ao vivo o caráter próprio da Europa. Sua riqueza inestimável, como realidade atual, não ultrapassada. Trata-se de um patrimônio a guardar com cuidado para poder investi-lo no hoje global com seus desafios epocais. A paz, a ecologia integral, o desenvolvimento equitativo e sustentável, o respeito pela dignidade humana. São desafios que o Concílio Vaticano II já tinha claramente reconhecido e sobre os quais o magistério subsequente voltou a incidir até a minha recente encíclica Magnificat Humanitas, que visa salvaguardar a pessoa humana na era da inteligência artificial. Percebi ao longo dos vários encontros a necessidade de ouvir na voz do Papa o Evangelho da Esperança para a nossa humanidade de hoje. Duramente provada pelas consequências negativas de um modelo de desenvolvimento enganador. Essa necessidade, que se expressou nos muitos testemunhos que pude ouvir, testemunhos por vezes comoventes, por vezes edificantes, reconhecia também e sobretudo nos rostos das crianças e dos pobres que encontrei. Da criança que na paróquia leu para mim a sua carta de algumas vítimas de abuso que pedem para serem ouvidas, dos reclusos que me esperavam na prisão, dos jovens cheios de inquietude, de projetos, dos migrantes nos centros de acolhimento nas Ilhas Canárias. Foi precisamente ali nas Ilhas Canárias, a última etapa do nosso itinerário, que me foi oferecida uma visão global. Essa visão foi me proporcionada, por um lado, pela própria localização geográfica daquele arquipélago, e por outro, pela realidade de uma igreja local que acolhe um grande número de imigrantes forçados, provenientes sobretudo da África, da mensagem de Cristo. E um desses frutos é precisamente o diálogo entre as pessoas e os povos. O encontro no espírito de fraternidade que permite descobrir e apreciar reciprocamente os valores de que o outro é portador. Este caminho não é fácil. Requer boa vontade e ajuda de Deus, mas é o caminho que conduz à civilização do amor. Queridos irmãos e irmãs, o lema dessa viagem apostólica era Alçad la mirada, levantai os vossos olhos. São palavras de Jesus dirigidas aos seus primeiros discípulos para lhes ensinar a ver nas pessoas, nas multidões, o desejo de vida, de verdade, de plenitude. A mim, em primeiro lugar, o Senhor repete essas palavras e, com a sua graça, também as experimentei durante a viagem. Hoje gostaria de partilhar convosco esse convite. Levantemos os nossos olhos. Aprendamos de Jesus a olhar para o próximo, as pessoas, para o mundo com os olhos de Deus, isso é, com amor, respeito e compaixão. Por fim, quero agradecer a todos aqueles que rezaram pelo bom sucesso dessa viagem apostólica, em especial as comunidades de monjas contemplativas que, na Espanha, graças a Deus, são muito numerosas. Continuem a rezar para que, pela intercessão da Virgem Maria, as sementes que semeei. Os aplausos demonstram também o carinho e o agradecimento também, não só pela catequese, mas por essa viagem apostólica do Santo Padre à Espanha. E recordamos em particular suas últimas palavras ao final da missa celebrada em Tenerife, quando disse: "Volto para Roma comovido
com o grande carinho em que fui envolvido e confortado pelos testemunhos de fé e de amor à Igreja, expressões do enorme coração católico da Espanha. Deste porto que tem o nome de Santa Cruz, o meu pensamento estende-se ao mundo inteiro e às suas feridas, que fazem sofrer populações inteiras. Camila, uma viagem realmente histórica, onde se viu que praticamente todo o espírito católico da Espanha emergiu de uma forma realmente surpreendente. Com certeza, né, Jackson? E a gente viu aí a síntese do Papa nesses encontros que ele teve nesses dias na Espanha, retomando todos os grupos que ele se encontrou e o quanto ele pôde vivenciar também essa espiritualidade, esse clima, essa vivência da fé do povo espanhol. E aí a gente se sente também imerso nessa cultura espanhola, que a gente sabe, assim, todo o continente europeu é muito contagiado, então, pelo secularismo, mas aí o Papa retoma também essa tradição da Igreja Católica na Espanha. E foi curioso que justamente a publicação da sua encíclica Magnifica Humanitas, alguns dias antes, teve uma grande repercussão na imprensa espanhola e acabou abrindo, digamos assim, um espaço de diálogo. Já havia, naturalmente, um enfoque na figura do Papa em função de sua viagem, mas realmente a publicação da sua encíclica abriu esse espaço, então, de diálogo com a sociedade espanhola. E ele que falou sobre o diálogo, sobre a importância de superar as divisões, as polarizações. Novamente, hoje na catequese, então, ele retoma essa unidade na diversidade, a necessidade de estarmos unidos. E ele diz isso em todas as etapas da sua viagem à Espanha. E hoje retomou também a importância da unidade na diversidade da Igreja, a importância do diálogo e de superar, então, as formas de divisão e contraposição que existem. Agora, então, teremos a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese venuti dal Benin e dalla Francia, in particolare il gruppo proveniente da Réunion, i sacerdoti e gli studenti delle varie scuole. Impariamo da Gesù a guardare il prossimo, le persone e il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Vi benedico di cuore. Agora a tradução de suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa, vindos de Benin e da França, especialmente o grupo proveniente de Reunião, os sacerdotes e os estudantes de diversas escolas. Aprendemos de Jesus a olhar para o nosso próximo, para as pessoas e para o mundo com os olhos de Deus, isto é, com amor, respeito e compaixão. Vos abençoo de coração. Depois do francês, agora o resumo da catequese em inglês, será o próprio Papa Leão XIV a fazê-lo, com uma pequena introdução, a qual aproveitamos então para recordar a primeira etapa do Papa em Madrid, quando o Pontífice encontrou-se com o rei Filipe VI e outras autoridades, celebrou a missa de Corpus Christi, seguida de uma procissão que reuniu 1.200.000 fiéis. Também conduziu uma vigília com centenas de milhares de jovens e fez um discurso histórico no parlamento espanhol, que foi aplaudido no final por 7 minutos, com todos os parlamentares em pé. Realmente foi muito marcante essa do próprio Santo Padre, a saudação aos peregrinos de língua inglesa, realmente vindos de diversos países. Santo Padre reiterando então o agradecimento a todos aqueles que rezaram pelo sucesso de sua viagem apostólica à Espanha, pedindo para que todos então continuem a rezar para que as sementes que ele semeou, então, deem frutos abundantes. Agora temos o resumo da catequese em alemão.
Recordamos a segunda etapa do Santo Padre em Barcelona, nos dias 9 e 10 de junho, que teve um profundo significado religioso e cultural. O principal motivo da visita foi a bênção da Torre de Jesus, na Basílica da Sagrada Família, coincidindo justamente com o centenário, então, da morte do arquiteto Antoni Gaudí. Foi a primeira visita de um pontífice à cidade desde a presença de Bento XVI em 2010, atraindo naturalmente milhares de fiéis e grande atenção. Tocou em pontos tão importantes da sociedade de hoje, quando ele ouviu os testemunhos de jovens que falaram sobre a depressão, sobre o feminicídio, e o Papa foi muito direto nessas realidades. Então, colocou o dedo na ferida da sociedade de hoje, falando que a saúde pública precisa olhar para a depressão, que basta de feminicídio, que o feminicídio é uma consequência de famílias que têm a violência, a opressão cultivada no seio familiar. Então, o Papa fez esse alerta também desses temas tão latentes da sociedade de hoje. Exatamente, foram na vigília com os jovens no Estádio Olímpico Luiz Companys, na terça-feira, 9 de junho. Houve testemunhos realmente muito fortes, comoventes. Foi difícil conter as lágrimas, mas agora vamos ouvir a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Cari fratelli e sorelle, per il viaggio apostolico in Spagna è stato scelto il motto Alzate lo sguardo. Rivolgiamo tutti il nostro sguardo a Gesù Cristo, il buon pastore. Da Lui impariamo a guardare gli altri e il mondo intero con gli occhi di Dio, pieni di amore, rispetto e compassione. Agora a tradução de suas palavras. Queridos irmãos e irmãs, para a viagem apostólica à Espanha, foi escolhido o lema Levantai os olhos. Dirijamos todos o nosso olhar a Jesus Cristo, o bom pastor. Dele aprendemos a olhar os outros e o mundo inteiro com os olhos de Deus, cheios de amor, respeito e compaixão. Essa, então, é a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã, grupos, naturalmente, da Alemanha, mas também muitos grupos vindos da Áustria e da Suíça. Agora, o resumo da catequese em espanhol. Será o próprio Santo Padre a fazer o resumo de sua catequese em espanhol, com essa pequena introdução, que é comum a todas as línguas, mas ainda recordando o encontro com os jovens e as respostas do Papa aos jovens na vigília em Barcelona, lembrou quase um retiro de cura interior, digamos assim, esses retiros costumamos fazer no Brasil, onde o Papa falou do perdão, mas também ele falou da questão dos feminicídios, como bem recordasses, Camila, recordando que somente no Brasil, no primeiro semestre desse ano, 2016, foram 399 feminicídios, e no ano de 2025, 1.568. 2025, isso. Somente nos sacerdotes da Arquidiocese de Valência, também da Diocese de Córdoba, há grupos vindos do México, da Costa Rica, Porto Rico, República Dominicana, Honduras e também do Chile. Agora entramos no resumo da catequese em chinês, mas recordamos ainda a missa do Santo Padre, celebrada na Basílica da Sagrada Família, na quarta-feira, 10 de junho, e sua profunda e articulada homilia, em particular, diz que não podemos acreditar em Jesus e abandonar quem sofre. Perante justamente a ameaça do mal, o Senhor está sempre conosco, sempre a nosso favor. O Santo Padre destacou que, queridos irmãos, não podemos acreditar em Jesus e promover a guerra. Não podemos acreditar em Jesus e matar o inocente. Não podemos acreditar em Jesus e abandonar quem sofre, quem chora, quem foge da miséria. Por isso, recordemos nessa tarde que a cruz de Cristo, que coroa essa basílica, é a cruz dos últimos, que se tornam os primeiros, dos pecadores que se tornam santos, dos mortos que
ressuscitarão. E nesse dia também o Papa chamando a atenção que aquela torre, a exuberância, a grandeza, que ela sirva para que nós possamos olhar para Cristo, né? Que a gente possa ver ali um sinal da redenção, do Cristo ressuscitado. E essa basílica que tem mais de 100 anos que é construída, todo esse projeto arquitetônico que nos chama a atenção, mas sobretudo para o seu significado também, a sua beleza interior, a sua beleza arquitetônica, mas que também é o sinônimo, né, da Sagrada Família. E o Papa utilizou isso na sua homilia também, né, que possamos esperar pelo esposo ali na Sagrada Família. Exatamente essa segunda etapa do Papa na Espanha, em Barcelona, que foi marcada justamente, nós podemos dizer, pela beleza, pela arte sacra. Realmente é uma basílica maravilhosa. Quem já teve a oportunidade de conhecê-la, é realmente uma obra grandiosa, então, de autoria do arquiteto Antoni Gaudí. E me chama a atenção nessa etapa da viagem do Papa também a disposição dele. Dirijo. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a progredire sempre più nella letizia spirituale e nella fedeltà al Vangelo. Vi benedico di cuore. Agora, a tradução das palavras do Santo Padre. Dirijo as minhas cordiais saudações às pessoas de língua chinesa. Caros irmãos e irmãs, encorajo-vos a progredir cada vez mais na alegria espiritual e na fidelidade ao Evangelho. Abençoo-vos de coração. E depois do chinês, agora o resumo da catequese em português. Hoje recordamos que nosso colega Silvanei José. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora o resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Desejo partilhar hoje algumas reflexões sobre os dias que passei na Espanha. Antes de mais, marcaram-me o entusiasmo e o afeto com os quais o povo espanhol me acolheu, mostrando abertura para escutar a mensagem de diálogo e unidade que lhes anunciava. Pude constatar a festiva manifestação de fé do povo de Deus, e isso alegrou-me profundamente. Fez-me pensar que todos precisamos de nos encontrar unidos sobre um sólido fundamento, ou seja, a verdade e a justiça de Cristo. Desde Madrid a Barcelona, desde a Abadia de Montserrat às Ilhas Canárias, apercebi-me da necessidade difusa de escutar o Evangelho da Esperança, que nos pede para levantarmos os olhos e vermos tudo com o respeito e o amor de Jesus. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese, specialmente al gruppo di sacerdoti arrivato dal Portogallo e alla famiglia marista proveniente dal Brasile. Cari fratelli, care sorelle, il Signore Gesù ci chiede di alzare gli occhi e di osservare l'umanità con il suo sguardo compassionevole, trasformando ogni luogo con la speranza e la carità. Dio vi benedica. Eis a tradução de suas palavras.
Tenho a alegria de dar as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa, especialmente ao grupo de sacerdotes vindos de Portugal e à família marista proveniente do Brasil. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor Jesus pede-nos que levantemos os olhos e observemos a humanidade com o seu olhar compassivo, transformando cada lugar com a esperança e a caridade. Que Deus vos abençoe. Essa saudação, então, do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa. Recordamos, presentes na audiência de hoje, um grupo de sacerdotes de Portugal, também um grupo de peregrinos de Goiânia, do Brasil, e também um grupo da família marista do Brasil. Agora entramos no resumo da catequese em árabe e recordamos então um pouco também a terceira etapa, a etapa final da visita do Santo Padre à Espanha, que foi justamente as Ilhas Canárias, onde teve um forte enfoque humanitário, especialmente na situação dos migrantes que chegam à Europa pela rota atlântica. Leão XIV, que visitou centros de acolhida, reuniu-se com organizações sociais e defendeu uma sociedade mais solidária e acolhedora, condenando a exploração de pessoas vulneráveis. Recordando que uma das frases do Santo Padre que ficaram marcadas nesse dia, que a dignidade humana não tem passaporte. E o Papa novamente tocando o dedo na ferida, porque o Papa condena então a máfia do tráfico de pessoas e faz o alerta para aqueles imigrantes que acabam caindo no canto da sereia, acreditando em belas propostas e que, ao fim, na verdade, acabam sendo explorados, traficados, negligenciados. Então, o Papa aproveita essa oportunidade para falar, para denunciar não só o tráfico de pessoas, mas também fazendo o alerta para aquelas pessoas que migram, para que não caiam no canto da sereia, não caiam nessa perspectiva de que algo será fácil, que essa mudança será fácil. Então, fazendo esse alerta também que a dignidade humana não tem passaporte, para que as pessoas não sejam enganadas e depois possam sofrer então as consequências dessa imigração. O Papa que também advertiu que o mundo não pode se habituar a contar mortos nas rotas migratórias. Também recordou que a Igreja não pode permanecer indiferente aos sofrimentos daqueles que arriscam a vida em busca de segurança e esperança. Todos os gestos do Pontífice nas Ilhas Canárias tiveram uma forte carga simbólica. Leão XIV encontrou-se pessoalmente com migrantes recém-chegados, ouviu testemunhos sobreviventes, voluntários e trabalhadores humanitários. Prestou homenagem também às vítimas da travessia marítima. Entre os momentos marcantes também a oferta de flores ao mar e a oração em memória. Os milhares de homens, mulheres e crianças que perderam a vida tentando então chegar às Ilhas Canárias. E algo que me chamou a atenção também, já que sou nessa viagem. Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati ad alzare lo sguardo e a guardare il mondo con gli occhi di Dio, pieni di amore, rispetto e compassione. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Tradução de suas palavras. Saúdo os fiéis de língua árabe. Somos chamados a elevar o olhar e a contemplar o mundo com os olhos de Deus, repletos de amor, respeito e compaixão. Que o Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal. Depois da saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua árabe, agora temos o resumo da catequese em polonês, recordando ainda Camila, então, essa terceira etapa da viagem do Papa, justamente nas Ilhas Canárias. Mas vamos recordar um pouco de suas palavras, justamente que ele se dirigiu aos traficantes, então, de seres humanos. Ele, a partir dessa praça, eu quero dirigir uma palavra clara a quem se aproveita do desespero, a quem organiza rotas de morte,
trafica pessoas, retém documentos, explora trabalhadores, ameaça mulheres, engana famílias e transforma o sofrimento alheio num negócio. Parem, convertam-se. As lágrimas e o sangue desses irmãos aclamam a Deus e os seus sofrimentos chegam até Ele. O dinheiro arrancado da vulnerabilidade dos pobres não trará paz, nem honra, nem futuro. Realmente um chamado muito forte, então, a essas pessoas que se aproveitam da fragilidade humana a parar com essa atividade, com esse tráfico e se convertam. Convertei-vos, ainda é tempo. E o Papa que fala também que a misericórdia de Deus alcança até mesmo o pecador mais endurecido, mas que é necessário mudar o caminho, então, diante dessa realidade. Justamente, para cada vida perdida, cada família enganadora, cada corpo subjugado, deveis comparecer perante a justiça divina. Sono in corso le celebrazioni del 30° anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia, avvenuta grazie all'ispirazione di San Giovanni Paolo II, che la definì una scuola di fede. Ringrazio gli assistenti e i membri dell'associazione per il loro impegno nell'evangelizzazione. La vostra fede sia un segno di speranza per il prossimo. A tutti la mia benedizione. Agora a tradução de suas palavras. Saúdo cordialmente os poloneses. Estão em curso as celebrações do 30º aniversário da reativação da ação católica na Polônia, ocorrida graças à inspiração de São João Paulo II, que a definiu como uma escola de fé. Agradeço aos assistentes e membros da associação por seu compromisso com a evangelização. Que a vossa fé seja um sinal de esperança para os outros. Vos abençoo a todos. Chegamos agora à saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua italiana. E pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino terminata, alla quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo. Acolho com satisfação a chegada de um acordo entre a República Islâmica do Irã e Estados Unidos da América. Que será assinado na sexta-feira como encorajador resultado de um paciente trabalho de diálogo e de negociação. Expresso gratidão aos países que se empenharam para favorecer o encontro entre as partes e tornar possível tal intenção. Faço votos que esse acordo possa contribuir para fortalecer a confiança recíproca, a segurança e a estabilidade no Oriente Médio, promovendo percursos de diálogo e de cooperação entre os povos. Chegam, por outro lado, notícias dolorosas sobre a guerra na Ucrânia, que continua a se alargar. Tantas vítimas inocentes, socorristas mortos, igrejas e lugares do patrimônio cultural devastados pelas chamas. Estou próximo a quantos choram os próprios queridos, aos feridos e àqueles que, em meio à violência, continuam a servir a vida com coragem, e convido todos a rezarem para que essa guerra acabe. Peçamos ao Senhor para abrir caminhos de diálogo, de apagar o ódio e tornar possível uma paz justa
e duradoura. Benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo minhas cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo a peregrinação da Diocese de Volterra, acompanhada pelo bispo Dom Roberto Campiotti. Queridos irmãos e irmãs, que a vossa visita aos túmulos dos apóstolos vos fortaleça na fé e vos inspire a prosseguir com um renovado entusiasmo no caminho da santidade, fiéis ao Evangelho e aos ensinamentos da Igreja. Acolho com afeto os sacerdotes recém-ordenados de Brescia e Cremona, os clérigos regulares teatinos e os capelães das prisões italianas. A cada um faço votos que sejam diligentes trabalhadores na vinha do Senhor. Saúdo também os fiéis de Borgo Velino, São Bartolomeu em Galdo e Santa Bárbara em Salento, bem como a Associação Desportiva Ves Velletri, a equipe de basquetebol Jungle Tia Palestrina e a Associação Banco de Tempo Piana degli Albanesi. Sobre todos, invoco a graça do Senhor e a assistência materna da bem-aventurada Virgem Maria. O meu pensamento, por fim, vai para os jovens, os doentes e os recém-casados. Estamos no limiar do verão, época de turismo e de peregrinações, de férias e de descanso. Queridos jovens, enquanto penso em seus colegas que ainda estão fazendo provas, desejo a vocês, que já estão em férias, para aproveitarem o verão com valiosas experiências sociais e religiosas. Exorto vocês, queridos doentes, a encontrarem conforto e alívio na proximidade de suas famílias. E a vocês, queridos recém-casados, convido-os a usar este período de verão para aprofundar sempre mais o valor da missão na Igreja e na sociedade. A todos a minha bênção. E agora cantemos o Pai Nosso em latim e preparemos nosso coração para receber a bênção do Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Das feiras com o Santo Padre, o Papa Leão XIV, que dedicou a sua catequese, então, na audiência de hoje, justamente a sua viagem à Espanha, onde fortaleceu os fiéis e, como bispo de Roma, os incentivou a superar toda forma de divisão e contraposição, cultivando sempre a comunhão, o diálogo e a unidade na diversidade. Santo Padre, que ao final da audiência expressou então, Camila, sua satisfação por esse acordo que será assinado na sexta-feira entre os Estados Unidos e a República Islâmica do Irã, e pedindo também para se continuar então a rezar pela paz na Ucrânia. Isso mesmo, e aqui na fila a gente já vê um bispo brasileiro aqui, Dom Paulo Renato, que é lá do Mato Grosso,
bispo da Diocese de Barra do Garças. Ele que está aqui, então, já vai cumprimentar o Papa Leão XIV, está na fila aí para poder saudar o Santo Padre. Então, nesse momento, então, que temos as imagens do Bate a Mano, como se chama em italiano, vamos concluindo, então, a transmissão dessa quarta-feira, agradecendo a todos pela audiência dos estúdios da Rádio Vaticano Vatican News. Camila Moraes E Jackson Herp. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.